Olá, pessoal. Espero que vocês estejam bem. Como vocês podem ter percebido, não houve nem pré nem pós-jogo de São Paulo e Santos, porque, bom, o pré-jogo não deu realmente para gravar por questões pessoais, mas o pós-jogo eu particularmente fiquei com bastante raiva da, da postura do São Paulo. Mas enfim, não estou aqui para falar sobre o jogo do Brasileirão, estou aqui para falar sobre São Paulo e LDU amanhã. E quais são as expectativas, né? Bom, por mais que o time da LDU seja inferior tecnicamente ao do São Paulo, e a gente conseguiu ver isso, que mesmo na altitude, por mais que ali o São Paulo tenha caído um pouco de rendimento depois do gol tomado lá, depois do primeiro gol que tomou lá no Equador, jogou melhor. Foi superior boa parte do tempo à LDU. Então, acho que aqui, não sendo altitude, o São Paulo tem muitas condições de reverter esse resultado, embora a gente sabe que, assim, 2-0, né? Não é um placar ali tão simples, né? Se fizer 2-0, vai para os pênaltis. Tudo bem, a gente tem o Rafael, tem pego pênalti aí e tudo mais, mas ainda assim é sempre ruim, né? Seria bom se conseguisse ali ganhar com os 3 gols de diferença. Bom, vamos ver o que vai acontecer. LDU, acho que praticamente vem ali com o mesmo time que jogou lá, que jogou em casa. E o São Paulo, bom, agora dá para iniciar com o Ferreirinha, né? O Rigoni não gostei muito da partida do Rigoni. Eu ainda acho que assim, ele é banco, né? Eu acho que esse jogo aí, ainda mais por ser em casa, estádio lotado, teria que entrar Luciano e Ferreirinha. A gente tem uma péssima notícia aí, né? Que parece que o Marcos Antônio sentiu um incômodo muscular, né? E não vai ser relacionado. Então, eu acho que ele deve entrar ali possivelmente com o Alisson. E aí, talvez ali, num segundo tempo, dependendo do resultado, ele coloque o Pablo Maia ou alguma coisa nesse sentido. Mas ainda acho que ele vem com. Eu, cara, é difícil porque eu não sei se eu iria com 3 zagueiros. Qual que é a diferença de perder de 1-0, 2-0, né? Pensando ali que a zaga vai impedir os gols, coisa que não necessariamente acontece, mas e se você colocar o seu time mais adiante, também não é garantia de gols, porque o São Paulo, apesar de ter muitas chegadas no gol, não finaliza bem. Inclusive perde a bola ali no meio de campo, a zaga falha, acho que esse é o principal problema do São Paulo hoje. Mas, cara, não tem diferença você perder de 1-0 e 2-0. Você já tá com um placar totalmente desfavorável. Vai pra cima, sabe? Pra mim não tem muito segredo isso. Acho assim, vamos atacar, vamos iniciar atacando o máximo que der. E aí depois, se quiser dar uma retrancada, tudo bem, faz sentido. Então, a princípio, eu não iria com 3 zagueiros, mas, bom, o que vai escalar é o Crespo. Eu não faria dessa forma. Eu colocaria. Não sei se alguém ali é um a mais no meio de campo para evitar, mas é porque vai colocar que atacante, né? Vai colocar quem? Teria que ser o Ferreirinha, o Luciano, André Silva tá, tá lesionado, Dineno não sei se jogaria bem ali, Tapia, pelo amor de Deus, não dá, o Tapia é muito fominha, não dá para correr risco de perder gol porque o cara não tocou a bola. Rigoni, mas é porque o Rigoni entraria meio que no lugar do Ferreirinha, então ficaria ali meio complicado. Alguém ali no meio de campo, mas aí o Marcos Antônio tá lesionado, vai colocar quem? Aí vai colocar um meio de campo, mas aí você vai só trabalhar com o volante. Como é que. Bom, mas isso aí é trabalho pro Crespo resolver, mas eu de verdade não entraria em hipótese alguma com 3 zagueiros. Acho muito pelo resultado que é e pelo resultado que precisa, né? Então. É o que eu comentei. Que diferença faz perder agora? Tem que ganhar. É tudo ou nada.
Então eu colocaria um cara ali mais avançado um pouco, três atacantes, não sei. Não sei, mas eu faria alguma coisa nesse sentido. A situação do São Paulo não é impossível, mas também não é nada agradável, né? A gente já é com aquela briga, já, a gente começa o jogo perdendo. Isso já é uma pressão muito grande, mas a torcida vai estar lá, vai empurrar o time. Assim, eu espero que o time corresponda à torcida, porque vai estar uma festa maravilhosa, estádio lotado. Então, só vejo chance assim de sucesso. Eu espero muito que o São Paulo consiga reverter esse placar, seja nos pênaltis, seja jogo corrido ali, no tempo corrido, e vamos, não dá para desistir agora. A gente já viu situações similares no passado, em que o São Paulo perdeu na altitude e em casa teve êxito. Então, é questão de correr atrás, realmente dos jogadores se empenharem e jogarem como nunca, porque agora precisa reverter. Ah, e outra coisa, iniciar sem o Cedric, né, que também teve um rendimento horrível. É, como eu já vinha falando anteriormente, né, e o pessoal fala que eu sou um pouco corneteira, eu não sou corneteira, é que para mim existe uma definição muito clara do que é um jogador ruim, mediano, né, que é o que eu falo, medíocre, né, e bom. Então, o cara ruim, ele é sempre ruim, ele faz um jogo bom, que é o caso do Cedric. Então, pelo, pelas poucas vezes que a gente viu o Mailton jogar, ele é melhor que o Cedric. Então, assim, deixa ele iniciar, deixa o Cedric no banco. O jogador intermediário, aquele jogador mediano, ou como eu gosto de falar, porque é o que significa isso aí, é medíocre, né? Tá na média, faz partida boa, faz partida ruim, ele alterna, ele não é ruim, mas ele também não é bom. O cara bom, ele é constante. Ele, todas as vezes, ele apresenta bons resultados, faz o seu trabalho muito bem feito e eventualmente falha, né? Ninguém é perfeito, todo mundo vai falhar um dia, mas não é sempre, não é o padrão do jogador falhar. Então, essa é a minha definição e é por isso que eu sempre critico muito alguns jogadores aqui, mas é no intuito de falar assim: olha, esse cara é banco, não tem como você escalar esse cara como titular. E agora, mais do que nunca, tentar entender ali como que o Crespo vai fazer essa escalação amanhã, para ser o mais ofensivo possível. A gente não tem condição de se defender. Vai se defender contra o quê? Vai tentar segurar um resultado de 2-0 para não ficar tão vergonhoso? Não, não faz sentido nenhum. Então, atacar o máximo que der 90 minutos de jogo, mais acréscimos. E a torcida ali sendo o jogador a mais que o São Paulo vai ter do lado. E outra coisa, sempre jogar com a cabeça no lugar, né? A gente, eu já comentei aqui, né, sobre ser um time mais ofensivo, então evitar falta que é perigosa, evitar fazer pênalti, né? Eu não sei quem que o Crespo vai escalar ali na zaga, mas Ferrarese, pelo amor de Deus, cuidado. É, enfim, qualquer outro jogador também, para não fazer esse tipo de, cometer esse tipo de erro. E também evitar a expulsão, né? Não adianta nada, às vezes você vai com um time super ofensivo e às vezes uma besteira acaba sendo expulso. Então, acho que é jogar mais do que nunca, que é o que eu já tinha comentado no jogo de ida, jogar com sabedoria. Naquela circunstância, muito por conta da altitude e todas as condições adversas que tinha, e agora não vai ter isso, mas tem um placar desfavorável, o que ainda continua a mesma lógica. Jogar com muita sabedoria para não prejudicar ainda mais a equipe e de repente sobrecarregar até os colegas a depender, né, se tomar um cartão ali no caso de uma possível expulsão. Então, eu acho que é isso, tem tudo para dar certo, vai ser difícil, nunca é fácil brigar com um resultado de 2-0 já para o adversário, mas também não é impossível. São Paulo tem muito mais time, é muito melhor tecnicamente do que a LDU e dá para reverter. Mas é aquilo, a torcida ajuda, a torcida empurra o time, mas a torcida não joga pelos jogadores. Então,
mais do que nunca está na conta deles. Eles precisam fazer o papel deles e muito bem feito. Tem que ser uma atuação impecável amanhã. E é basicamente isso que eu tenho para falar hoje. E amanhã eu venho logo depois do jogo com o pós-jogo e espero estar feliz. Em hipótese alguma, eu gostaria de chegar aqui com cara de, né, de poucos amigos. Mas então é isso, pessoal. A gente se vê.